Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. É uma satisfação para nós receber você por aqui. Que bom que você está conosco, porque o assunto de hoje é um assunto muito interessante, porque nós vamos falar sobre o capital saúde e a importância deste capital, de cuidar da saúde, para a gente, então, poder usufruir de uma longevidade ativa. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira, eu sou especialista em educação corporativa aqui da Quanta Previdência, e para bater esse papo, é claro, ele que já esteve aqui em vários episódios, já não é o primeiro, né, Jurandir? Eu já perdi as contas. Jurandir, que é nosso consultor, parceiro, professor, especialista em investimentos, doutor em finanças comportamentais e que é um exemplo de como cuidar do capital saúde. Que bom que você podia estar um pouco melhor. Ah, que isso, mas tá bem. 62. Não é, produção? Tá bem demais, tá? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito bom. Em um dos episódios aqui, nós falamos sobre os 4 capitais sociais, para que cada um de nós, a gente possa viver uma longevidade ativa. Nós falamos sobre o capital saúde, social, intelectual e financeiro, mas de uma forma mais abrangente, né? E nesse episódio de hoje, nós queremos justamente falar sobre o capital saúde, que inclusive, nas últimas décadas, nós tivemos uma grande revolução, né, nesse sentido, o avanço da medicina, enfim, a conscientização das pessoas, inclusive para se cuidarem mais, enfim, mas sim, com grande apoio da medicina, as pessoas, elas têm hoje a oportunidade de viverem mais e melhor, né? E a minha pergunta para você, de fato, estamos vivendo melhor? Wagner, quando eu nasci em 1961, a expectativa de vida era de 51 anos. Hoje, quando eu olho numa tábua de mortalidade, T2000 modificada, eu vou descobrir lá que eu tenho expectativa de chegar a cerca de 83 anos. Portanto, em uma geração, a gente conseguiu ganhar quase 30 anos de expectativa de vida. A medicina teve grandes avanços. Um exemplo foi o que nós desenvolvemos, a vacina extremamente rápida para o Covid-19. É verdade. Que nós tivemos lá a pandemia da gripe espanhola em 19, lá do século 20, e como nós tivemos uma quantidade de mortes muito menor percentualmente hoje do que naquela época. Nós vamos tendo grandes ganhos, por exemplo, no combate ao câncer, no combate às doenças infecciosas. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia das doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas diretamente relacionadas ao nosso estilo de vida. Para que você tenha uma ideia, os Estados Unidos, a economia mais rica do mundo, as pessoas vêm perdendo a expectativa de vida. É mesmo? As pessoas estão vivendo menos, eles estão perdendo cerca de 2 anos de vida. E por que isso está acontecendo e que infelizmente está acontecendo também aqui no Brasil? Obesidade, resultante de dietas inadequadas, pessoas comendo poucas frutas, poucas verduras, muitos alimentos ultraprocessados, inatividade física, as pessoas não têm se movimentado. Nosso corpo é um corpo que foi feito para se movimentar. E cada vez mais nós temos esse estilo de vida sedentário. Então, portanto, combater essa obesidade, as dietas inadequadas e a falta de atividade física, que acaba gerando um dos grandes problemas que vem prejudicando a qualidade de vida, que é a diabetes tipo 2, que era uma doença antigamente só associada a pessoas idosas e cada vez mais vem afetando pessoas jovens. Portanto, se estamos tendo grandes ganhos na parte difícil, estamos perdendo a luta naquilo que é fácil, naquilo que está sob controle de qualquer um de nós. E que depende unicamente de nós. Das nossas decisões. E, infelizmente, a gente está fazendo escolhas, né, complicadas. Muito interessante isso que o Jurandir está comentando, né? Porque tudo bem que esse ditado já é um pouco
velho, né, batido, mas vale reforçar aqui, porque hoje nós somos fruto das escolhas que nós fizemos no passado. Concorda que isso também faz sentido e vale para o Capital Saúde? Você é hoje, muitas vezes, fruto, né, de decisões que você tomou no seu passado ou até que está tomando hoje, talvez de não se cuidar, não se alimentar bem, não praticar exercício físico. Faz sentido? Muito sentido, né? Muito sentido. Veja que até às vezes decisões que nem foram decisões nossas, né? Por exemplo, as decisões até dos pais. Hoje eu vejo muitas crianças, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo. Você cria hábitos alimentares muito danosos. Muitas vezes a gente também não pode culpar as pessoas, muitas vezes as pessoas não têm tempo para preparar seus alimentos, etc. Muita gente diz, eu não tenho tempo para me exercitar, mas são questões que precisam ser bem consideradas. A gente sempre pode mudar. Mesmo que eu não tenha me cuidado muito bem no passado, que seria o ideal, sempre é época de começar a mudar, de virar a chave. Há tempo para recuperar. Ainda dá tempo. E há tempo para recuperar. Sempre existe tempo para a gente recuperar, né? Muito interessante isso, porque quando nós falamos sobre longevidade ativa, inclusive temos um episódio aqui contigo no canal que nós falamos justamente sobre longevidade ativa. O que significa isso? É você, lá na frente, aos seus 70, 75, você chegar lá ativo, chegar bem, né? E aproveitar também esse período da tua vida. Para isso, você tem que cuidar desses 4 capitais. E nesse episódio de hoje nós estamos falando sobre esse capital que é super importante, que é a saúde. Eu costumo dizer, Jurandir, que se não tem saúde, todas as outras áreas da vida, elas são prejudicadas. E eu diria que, inclusive, esses 3 outros capitais. O capital financeiro, se você não tem saúde, você acaba tendo gastos muito maiores, né? Você vai ter dificuldade no teu capital social e mesmo nessa tua capacidade, nesse capital intelectual, que é a capacidade de você se relacionar ao mundo ao seu redor. Então, o capital físico, ele é a base do ser humano. Exato. Exatamente. Interessante isso. Jurandir, e a questão do sobrepeso? Então, a gente não pode olhar para isso apenas sob o aspecto de estética, né? Certo. Mas é uma questão mais profunda. Como está isso? Como é que você enxerga isso? Existem pesquisas nesse sentido? A população, de forma geral, hoje, o brasileiro, ele tem mais pessoas do que em décadas passadas com sobrepeso, em comparação a outros países. Como é que tu enxerga isso? Olha, Wagner, eu até trouxe aqui uma cola. Opa, vamos lá. Então, segundo a última pesquisa nacional de saúde, que foi realizada em 2019, portanto, antes da pandemia, a gente deve estar pior hoje, né? A proporção de obesos, que são pessoas com IMC acima de 30 na população brasileira, com mais de 20 anos, dobrou entre 2003 e 2019. As duas pesquisas. Dobrou. Passou de 12,2 para 26,8. Meu Deus! Veja, dobrou o número de pessoas com sobrepeso. Isso ainda é mais grave entre mulheres, que subiu de 14 para 30. Nossa! É assustador. Outro dado, né, que são as pessoas com IMC entre 25 e 30, ou seja, que já estão fora e que são candidatos naturais a estarem lá como obesos, IMC acima de 30, 63% da população com mais de 18 anos, 96 milhões de pessoas estão com sobrepeso, IMC entre 25 e 30. E das mulheres, 62% e 57% dos homens. Nossa. E a obesidade mórbida, aquela superior a 40, tínhamos 1 milhão de brasileiros com obesidade. Então, a questão estética é menor. Pessoas com sobrepeso têm uma chance muito maior, certo, de ter problemas de diabetes, cardiovasculares, depressão, uma série de problemas de saúde que podem ser facilmente resolvidas, bastando decisões. Evidentemente que tem pessoas que têm problemas de saúde, mas é uma parcela pequena. Tem pessoas que efetivamente
precisam de cuidados médicos. Mas para grande parte das pessoas, simples decisões como se alimentar melhor, se movimentar, isso é muito importante. A gente precisa se movimentar. O corpo humano é uma máquina que precisa de movimento. E as pessoas efetivamente não estão fazendo isso. E por isso a gente tem essa epidemia de obesidade que vem tirando mobilidade, principalmente quando as pessoas ficam mais idosos, né? A sarcopenia, que é muito problemática. Então, a gente está efetivamente sofrendo muito com isso. E a questão estética é o que a gente menos deveria... Exatamente. E quando a gente fala muitas vezes sobre sobrepeso, sobre esse tema, as pessoas logo se lembram do aspecto estético. E, na verdade, esse é um aspecto secundário. Secundário, porque o que acontece, né? Se a gente for pensar, as pessoas que estão carregando ali 5, 10, 20 quilos a mais, significa que você está colocando toda essa pressão sobre as tuas articulações, sobre o teu coração que precisa bombear mais. Você vai possivelmente ter placas que vão afetar teu sistema circulatório, aumentando a chance de AVC, aumentando a chance de infarto miocárdio. Então, isso é uma quantidade muito grande de problemas, né, que a gente tem, como, por exemplo, no Brasil, são 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes tipo 2. Algo que era basicamente pensado lá para pessoas com mais de 60, 70 anos. Veja, quando a expectativa de vida era de 50. Portanto, cada vez mais as pessoas vêm sofrendo com isso, que é uma doença muito séria e que muitas vezes silenciosa. Muita gente que tem não o sabe. E é importante também, né, Jurandir, pedir ajuda. Pedir ajuda, procurar um especialista, porque o sobrepeso está diretamente ligado a uma alimentação que não está correta e a falta de movimento. Movimentar é importante. Me faz até lembrar de uma frase que eu ouvi há pouco tempo, que também já é um ditado bem conhecido, que você é o que come. Você é o que come e você é o que você efetivamente faz com o teu corpo, né? Isso é muito importante. A gente precisa pensar, né, que as nossas decisões... E não é só uma questão individual. Essa questão é tão séria que ela deveria ser considerada um problema de Estado. O governo precisa se preocupar cada vez mais com isso, com a regulamentação dos alimentos ultraprocessados, com o excesso de sódio, o excesso de gordura trans, e também das empresas. Existem muitas empresas que trabalham com programas, certo, para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Essas iniciativas são muito importantes. Recentemente tivemos agora... por exemplo, um pacote de um produto, né? Vai comprar ali um salgado, enfim, um macarrão, seja lá o que for. Agora tem ali uma tabelinha, né? Alto teor de... É uma iniciativa já interessante, porque tu bate o olho ali, porque a tabelinha é bem grande, né? Então, você já bate o olho ali e já sabe se aquele produto tem alto teor de alguma coisa que pode prejudicar a sua saúde, né? E um problema importante é que esses alimentos ultraprocessados, eles costumam ser muito mais baratos. É muito mais barato você ter esse tipo de alimentação do que você ter uma alimentação de qualidade. Então, também é outra questão que o governo precisa estar atento nisso. Talvez colocar um imposto maior em refrigerantes, produtos com alto teor de açúcar, de gordura, e para você talvez subsidiar produtos de maior valor nutricional. É interessante. Um amigo meu também me falou uma frase uma vez, nunca mais esqueci. A gente tem que desembalar menos e descascar mais, né? Comer mais frutas e tal. Eu achei bem interessante isso, é verdade. Isso é importante, né? A gente comer as coisas mais simples. Mais simples, naturais, né? E é incrível, porque se a gente for pensar, o brasileiro tinha uma dieta muito boa. O arroz, feijão nosso é uma ótima dieta, tem produtos. E a gente está abandonando isso, fibras, etc. A gente está abandonando isso em função de uma alimentação
que a gente está importando que não é boa. O fast food, né? A gente cuidado com o fast food. E a saúde mental dos brasileiros? A gente falou muito mais agora do aspecto do organismo em si, né? Da obesidade, mas como é que anda a saúde mental dos brasileiros? Afinal, isso também tem ligação com o Capital Saúde. Novamente, aqui vou trazer uma pesquisa anterior à pandemia, e a pandemia deve ter piorado muito isso, né? 7,4% da população maior de 18 anos, 12,5% dos brasileiros apresentavam sinais de depressão. Nossa! Certo? São 22 milhões de brasileiros, 12 milhões e meio de brasileiros com depressão. E outro problema é a questão da ansiedade. A ansiedade, 13% dos brasileiros apresentam ansiedade. Portanto, 7,4% com depressão e 13,3% com ansiedade. Ou seja, o consumo de medicamentos nessa área é bastante complicado, né? Então, e ainda a gente tem que pensar que tudo isso pode ter piorado. Tem uma pesquisa da UFMG, de Minas Gerais, da Unicamp, que demonstra que para 53% da pandemia, 53% dos brasileiros, a pandemia piorou a saúde, tanto a ansiedade quanto a depressão. Portanto, numa próxima pesquisa, a gente vai ver situação bastante complicada. E é interessante porque durante muito tempo a gente achava que os exercícios físicos eles só estavam relacionados à questão do nosso corpo, etc. Mas várias pesquisas têm demonstrado que existe uma linguagem muito forte entre os nossos músculos e o nosso cérebro. A quantidade de hormônios que os nossos músculos produzem durante os exercícios físicos, principalmente os exercícios aeróbicos, ela tem uma forte linguagem entre os nossos músculos, o nosso sistema digestivo e o nosso cérebro. Existe uma relação do exercício físico, na verdade, com a nossa saúde mental. Exatamente, isso é muito importante. Quer dizer, o exercício físico, uma boa caminhada, certo? Você pedalar, você ir numa academia, você está em contato com pessoas, em contato com a natureza, você nadar, tudo faz isso diferença. Faz uma diferença enorme. E não é só você dizer, porque eu estou com o cérebro. Não, os músculos se comunicam com o cérebro. As pesquisas são... Olha, assim, interessante, hein? São impressionantes as pesquisas porque demonstram assim, de forma clara a quantidade de hormônio que você produz e como que isso afeta, por exemplo, a questão de ansiedade, a questão de depressão. Olha só que interessante isso. Agora eu vou contar um segredo para vocês aqui que estão acompanhando esse episódio, viu? A gente está falando aqui sobre o Capital Saúde, um dos 4 capitais para você ter uma longevidade ativa. Bate-papo com o Jurandir Cel, entende muito sobre esse assunto, especialista. E um detalhe, curiosidade, o Jurandir é uma pessoa extremamente ativa. Para quem conhece o Jurandir, se não conhece, dá uma visitada lá nas redes sociais do Jurandir. Ele é muito ativo, eu vejo lá fotos do Jurandir pedalando e vai para lá e vai para cá, sempre ativo, mantendo aí uma rotina de exercícios físicos, né? E eu entendo, Jurandir, que isso é muito importante, como você estava falando aqui, para combater justamente essas doenças crônicas, né? Seja do próprio organismo, enfim, ou até mesmo esse trabalho, né? E esse benefício que gera, enfim, para a nossa saúde intelectual. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual que é o segredo, né? Jurandir extremamente ativo aí, pedala. Eu acho que se eu for pedalar contigo aí, eu fico para trás, viu? Porque eu tava olhando lá algumas postagens suas lá, pedala bastante o homem, viu, gente? Qual que é o segredo, Jurandir? Bom, primeira coisa que eu tenho um relógio aqui que marca a quantidade de passos todo dia. E eu sou completamente neurótico em dar 10 mil passos todos os dias, no mínimo. E subir 15 andares de escada. Olha só! Todos os dias eu, faço isso. Teve um tempo aqui, que legal. 500 e poucos dias que eu não falhava nenhuma. Agora eu sempre procuro deixar com a média acima de 10. Procuro não, eu consigo fazer sempre a média acima de 2 mil, na casa de 11 mil, 12 mil. Que legal. Mas dar 10 mil passos todos os dias. Tem gente que diz, mas eu não tenho tempo. Poxa, eu tinha uma rotina extremamente
forte, com cursos, não importa, saía à noite, ia caminhar, dar volta na quadra. Na universidade eu tinha uma rotina, era o seguinte, eu chegava, sempre estacionava o carro no lado oposto da universidade. Para andar mais. Claro. Ah, Então eu sempre gostei. sempre fazia isso. Então eu chegava, dava aula na engenharia, deixava meu carro lá no socioeconômico, saía caminhando, porque simplesmente isso faz uma imensa diferença. Você vai, de repente, dar uma caminhada todo dia. Eu acho isso muito importante, caminhar, né, e subir escada. São 2 exercícios simples. Além disso, o que eu sempre busco fazer é andar de bicicleta. Eu amo andar de bicicleta. Eu já percebi pelas tuas postagens lá. E anda bem, hein, Jurandir? Às vezes aí na casa dos 70, 80 quilômetros. Tá vendo aí, produção? 70 km de bike, ó. Não sempre, né? Eu tô até precisando... Também tenho na minha casa uma máquina de remo, que eu faço remo. Eu não gosto, isso é um problema e vou precisar mudar isso. Eu não gosto muito da academia. Mas estão nos planos aí após março eu efetivamente ir para uma academia, porque não é uma coisa que me é muito prazerosa ir lá fazer, mas eu sei que preciso fazer isso. E muito importante é a alimentação, uma alimentação pensando em alimentação. Eu gosto muito da Rita Lobo, que é uma... Né, para quem não conhece, vale a pena. Então, eu sempre reclamava, né, que tinha muita louça lá em casa. E quem lava a louça sou eu, né? E eu sempre reclamava que tinha muita louça, né? Ela disse assim, pô, se você tem muita louça para lavar, ótimo, significa que você está comendo bem. Então sempre tem muita louça lá em casa e a gente procura ter esta alimentação de qualidade, né? Não significa você abrir mão de coisas que você goste, mas simplesmente você comer com certo cuidado, você prestar atenção naquilo que você come. Eu acho isso importante. Então, o movimento, você saber o que você está gastando. E eu acho que eu tive uma sorte muito grande nisso, porque quando eu era jovem e fui para a universidade, a grana era muito curta. E muitas vezes eu não tinha dinheiro para ir e voltar de ônibus. Então, muitas vezes eu ia correndo para a universidade. É mesmo? Saía lá do centro, aqui para quem conhece Florianópolis, né? E chegava lá na universidade, eram 7, 8 quilômetros, isso tudo. E depois participava de corridas rústicas e isso tudo acabou que hoje... Já fazia o treino do dia. Exato, aquele tempo quando eu era office boy não precisava pensar nada disso, que eu andava o tempo todo, né, com a pastinha nos bancos, né, uma coisa que quase não tem mais hoje. Mas enfim, eu acho que isso tudo são coisas importantes, né? Você pensar um pouco. A vida é difícil, a vida está aí, não é fácil. Muitas vezes você não tem tempo para você comer adequadamente, você não tem tempo para você fazer exercício. Mas se você colocar essa rotina, você consegue. Durante muito tempo eu viajei muitos anos viajando para dar curso, enfim, palestras. E muita gente achava que eu era louco. Dentro do aeroporto, ia de um lado para o outro, de um lado para o outro, caminhando. Se eu tinha hora para esperar, eu ia com a minha malinha de um lado para o outro. As pessoas ficavam olhando, esse cara está perdido. Algumas vezes o cara disse, você está perdido? Eu disse, não estou perdido. Não, só estou praticando exercício. Estou praticando exercício, fiquei o dia todo aqui sem poder praticar exercício. Então, eu acho que todo mundo pode fazer isso. Se você se colocar em primeiro lugar. Eu lembro de uma palestra que eu fiz para empresários, 240 empresários, e aí eu pedi para que eles avaliassem lá com um quadro esses 4 capitais. Colocar um alfinetezinho lá, e o que eles colocaram como pior era o seu capital físico. É mesmo? Nós voltamos no período da tarde, depois que saíram, e eu disse assim para ele, olha, o problema de vocês, empresários, é que vocês não cuidam da principal máquina das suas indústrias. Não, cuido, tal. Então, olha como é que vocês estão avaliando o teu capital físico. Ora, como que você é um executivo se você não cuida do teu capital, exatamente, que é a máquina mais importante que você tem, não? Se ela não estiver funcionando bem, todas as outras áreas e capitais da sua vida serão afetados, né? O que é um plano de previdência? Você guarda um pouquinho do teu capital, teu capital físico, transforma em capital financeiro para você ser sustentado na tua velhice. Você
criar músculos, você está fazendo uma poupança Exato, que exatamente. você vai precisar muito lá nos teus... Você está aplicando os juros. Os juros vêm muito bem, né? Então, cuidar disso é importante. Quanto mais o tempo passa... Claro, o que eu sempre falava para os meus alunos, olha, se você, jovem, se você passa a noite bebendo, certo? Eventualmente usando produtos ilícitos, se você come junk food todos os dias, você não vai sentir. Você passa a noite ali. Agora, o custo disso lá na frente é muito alto. Haverá um preço. Haverá um preço. Quer dizer, se a pessoa que bebe muito quando jovem, isso não me prejudica. Evidentemente que não prejudica. Ela está tão rica em capital físico que aquilo não prejudica. Só que lá na frente, o preço a ser cobrado é muito elevado. E eu considero também, Jurandir, queria saber a tua opinião, às vezes a gente se preocupa, por exemplo, tanto com a revisão do carro, né? Vai ter que fazer a revisão do carro, porque, né, tem que ver se está tudo certinho e tal, leva na concessionária, olha tudo, pneu, motor, enfim, óleo, uma série de questões. E às vezes a gente se esquece de também fazer uma revisão do capital saúde. O que você pensa sobre isso? Eu vou usar aqui uma metáfora criada pelo Warren Buffett, o maior investidor do mundo, senhor lá já, idade... Então ele diz o seguinte, ele chega para várias turmas, ele fez isso, turmas de estudantes, assim, imagine, você sabe que sou aqui um bilionário e tal, que eu vou dar para vocês o carro do sonho de vocês. Escolha qual carro que você quer, pensa o carro ideal que você quiser. Eu vou dar esse carro, o melhor carro que você tiver, pode ser, sei lá, Ferrari, ou enfim, o que você precisar, qualquer carro, né? E aí todos os estudantes se imaginam ganhando esse carro dos sonhos. Aí diz assim, agora só tem um probleminha. Esse vai ser o teu único carro, vida toda. Você não vai poder trocar esse teu carro nunca mais. Você vai ter que levar ele até o fim. Então ele diz assim, poxa, então imagina que você passaria a cuidar muito bem desse carro. Exato. É o único. É o único. É o único. Não é? Você vai cuidar dele, você vai lavar, você vai tomar cuidado com a sua manutenção, porque é o único carro que você vai ter. Ele disse, bom, você tem uma máquina muito melhor do que um carro. Para um jovem, esse corpo é muito melhor. É a máquina mais fantástica que existe sobre a Terra, né? Essa máquina que é o nosso corpo. Portanto, ele é o único que nós vamos ter. Excelente metáfora. Né? Não teremos outro. Muito legal. Então precisamos cuidar com muito cuidado do nosso corpo. Veja, quando a expectativa de vida era 35 anos, lá no começo da agricultura, eram raríssimas as pessoas que chegavam muito longe. Então, você não precisava cuidar muito. Quando era 50, você podia cuidar um pouquinho mais. Agora aqui nós temos expectativa de vida de 80 e talvez para as próximas gerações, para os jovens que nos escutam, vão chegar a 90, vão chegar a 100. O Robert Waldigner foi um dos maiores demógrafos aí da atualidade. Ele dizia que a metade das mulheres alemãs que nasceram pós-1970 chegarão aos 100 anos e a metade dos homens aos 95. A gente pode pensar, isso é a Alemanha. Se a gente olhar sul, sudeste do Brasil, até alguns lugares do centro-oeste, a nossa pirâmide etária é mais parecida com a da Alemanha do que com a do próprio Brasil. Portanto, para quem vive nestas regiões, ou que está na classe A e B, a chance de chegar aos 90, aos 100 é muito grande. Portanto, o que adianta eu chegar aos 70, aos 80, vivendo, se eu não tenho mais mobilidade, certo? Se eu fico dependendo dos outros para me movimentar. Portanto, é fundamental que a gente crie essa poupança. Visando justamente esse período da nossa vida. E também precisamos pensar que muitos jovens, né, já estão com obesidade, já estão sofrendo de diabetes, estão sofrendo de depressão, de ansiedade. Coisas que podem, muitas vezes, não para todos, ser mudada por decisões nossas. Então, as nossas decisões podem aumentar muito nossa expectativa de vida com qualidade do que a própria pesquisa científica. Interessante isso, né? As nossas decisões hoje
podem mudar, transformar completamente o nosso futuro. E esse assunto, gente, você vê que esse assunto rende, né? Muito bacana, a gente está falando aqui sobre o capital saúde. Capital saúde, um dos capitais que você precisa cuidar, pensar para ter uma longevidade ativa, para você chegar lá na frente ativo. O tempo voou, Jurandir, voou. É sempre bom bater um papo contigo aqui, viu? Que bom. É muito bom bater um papo contigo. E é claro que essa é a última pergunta, mas eu deixei aqui a cereja do bolo, né? Afinal de contas, eu enxergo o capital saúde como uma das maiores riquezas do ser humano. Queria que tu deixasse aí o teu recado final, aquelas dicas para quem quer justamente, a partir de agora, promover uma transformação justamente nesse capital e começar a cuidar melhor desta riqueza. Muitas vezes a gente fala de riqueza, a gente diz que tempo é dinheiro. Sim, tempo é dinheiro, mas tempo também é vida. Portanto, nós precisamos dedicar parte do nosso tempo para cuidar das nossas relações, certo? Para cuidar da nossa atualização frente ao mundo. Para a gente também cuidar do nosso, tudo isso que falamos, nosso capital físico, atitudes simples, como por exemplo, fizemos aqui várias vezes, tomar água. Fundamental tomar... Eu que o diga, tive um cálculo renal há pouco tempo, estou tomando 2, 3 litros. E, portanto, estas decisões que a gente precisa fazer, nós precisamos nos colocar em primeiro lugar. É muito importante a gente trabalhar, isso gera um sentimento de propósito muito forte, certo? É importante a gente se dedicar para as nossas causas, para a gente estudar e tudo isso. Mas é muito importante a gente dedicar tempo para nós mesmos, tempo para a nossa família. Pessoas, o estresse fora de controle, né? Uma coisa que eu gosto muito, muita gente fala, eu estou estressado. Eu digo, olha, existe uma grande diferença entre estresse e cansaço. É verdade. Estresse é resultante do esforço sem sentido. E o cansaço é resultante do esforço com sentido. Para cansaço, descanso. Para estresse, mudança de vida. Olha, esse recado final, gente, anotou aí? Anota aí, porque o nosso intuito aqui é justamente te ajudar, levar até você um conteúdo de qualidade. E esse bate-papo aqui, bate-papo super bacana sobre o Capital Saúde. Se você curtiu, deixa aí o teu like, se inscreva aqui no canal. Dessa forma você fica por dentro de todas as novidades, acompanha os novos episódios e se lembrou de um amigo, de uma amiga, esse bate-papo aqui, assistir aqui esse podcast, né, ouvir esse podcast, vou encaminhar para você, tem um conteúdo aqui bacana. Encaminha lá para aquele teu amigo, tua amiga, que precisa aprender um pouco mais sobre esse assunto. Falamos sobre o Capital Saúde e é muito importante cuidar disso para que você tenha uma longevidade ativa. Bom, Jurandir, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela parceria cada vez mais sólida. Obrigado, viu? Obrigado a todos os nossos ouvintes. Para você, então, que nos acompanhou, muito obrigado pela tua participação aqui e eu aguardo você no nosso próximo episódio. Até lá, um abraço.